Aguardar o pessoal chegar. A graça e paz a todos que estão chegando. Graça e paz aos que estão chegando agora na nossa live. Quem puder ir compartilhando, quem puder compartilhar também lá no WhatsApp da igreja, eu agradeço. Bem, irmãos, vamos começar o nosso culto ao Senhor. Aqueles que estão chegando vão compartilhando. Manancial, fonte de vida. Espírito enche o meu ser. Respira.
dignas de glória e louvores. Levantemos nossas mãos e te adoramos, ó Senhor, pois dignas de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos e te adoramos, ó Senhor Jesus, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outra além de ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Amém. Agradeço ao Senhor por a oportunidade. Estamos louvando mais uma vez a Ele. Eu quero pedir para que você que estiver aí, manda o link para a igreja. Quem puder mandar no WhatsApp da igreja. E também quem puder compartilhar, certo? O nosso vídeo ajuda muito. Então, e hoje nós estamos continuando o estudo de Atos. Nós estamos fazendo uma série de mensagens para você que está chegando hoje, que não acompanhou as nossas mensagens anteriores. Você é nosso convidado especial para acessar novamente as nossas outras reflexões. Hoje é continuação, certo? Eu fiquei com o capítulo 2. Então eu vou continuar essa série de mensagens durante uns dias. No caso, eu já iniciei no capítulo 2, estou no meio da mensagem e nós vamos ter mais outra mensagem ainda no capítulo 2 para a gente terminar, certo? Essa parte do capítulo 2. E para vocês que estão acompanhando as nossas mensagens, queridos, nosso capítulo é o capítulo 2, só que nós para o versículo 14, nós já iniciamos, eu já expliquei na outra mensagem o que aconteceu aqui. Então eu vou dar um resumo para que você que chegou hoje entenda o que está acontecendo. Nós, queridos, nós acreditamos em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele fez muitas coisas que comprovavam que ele era o Filho de Deus. E nós vamos entender que a palavra de Deus, ela contém toda essa passagem de que Cristo estava aqui, o que ele fez, e nós acreditamos que ele é o nosso Salvador. E nós entendemos semana passada do que Jesus vai nos salvar, do que Cristo vai nos salvar afinal. Muita gente não sabe. Cristo veio nos salvar dos nossos pecados, do inferno, da condenação eterna. Cristo, ele é o nosso Salvador e a gente vai meditar um pouco sobre isso também. Ele é o nosso Salvador porque ele foi e é o único, aquele perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito na cruz. Nós também vamos falar um pouco sobre isso hoje. E aqui no livro de Atos contém algumas coisas que basicamente o início da igreja cristã está aqui, contido aqui no livro de Atos. O autor desse livro, como já foi mencionado nas mensagens anteriores, é Lucas. Lucas vai narrar o que aconteceu depois que Jesus Cristo subiu aos céus. Jesus Cristo, depois de ser morto e crucificado, ele ressuscitou e passou 40 dias aqui na terra. E ele falou para os discípulos: olhe, eu vou para o céu, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Que, em resumo, para que você entenda melhor, é um pouquinho de Deus conosco. O Espírito Santo é aquele que vai ajudar o cristão. O Espírito Santo é aquele que vai dar dons ao cristão. O Espírito Santo é aquele que vai dar frutos ao crente. O Espírito Santo, ele é aquele que vai nos ajudar nas nossas fraquezas. O Espírito
Santo, ele é aquele que vai nos regenerar, ele vai nos fazer nascer de novo, ele vai nos fazer andar no caminho da palavra. O Espírito Santo, ele também é o selo no cristão. Quando Jesus vir dos céus buscar a sua igreja, ele vai olhar para aqueles que têm o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de Deus em nós, é a marca de Deus em nós. E a gente leu em 1 Coríntios, a gente leu em Romanos, nós vamos ler depois Coríntios, mas aqui em Romanos capítulo 8, versículo 9 vai dizer: vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, ou seja, do pecado, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então esse texto é muito claro: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Isso é algo bíblico, não é algo inventado. Então a gente viu isso na mensagem passada e a gente viu que o que aconteceu é que ainda o Espírito Santo não havia vindo sobre as pessoas. Mas esse momento aqui de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, que nós vimos semana passada, certo? Ele vai narrar que a descida do Espírito Santo, dos fatos mais importantes para a igreja, foi esse momento em que o Espírito Santo desceu. Por quê? Porque o Espírito Santo aqui vai nos ensinar muitas coisas com esse texto. Uma das coisas que ele vai nos ensinar é que não há distinção de povos. O Espírito Santo desceu sobre os judeus, depois desceu sobre os gentios. O Espírito Santo, ele justamente veio para acabar com a questão de só uns receberem o Espírito Santo. Agora todo aquele que tem Cristo receberá o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, porque antes não era assim. Antes o Espírito Santo era dado a pessoas específicas e o Espírito Santo vinha sobre, por exemplo, um profeta e ele pregava a palavra de Deus e o Espírito Santo saía. Agora não. Aqui em Pentecostes nós vamos ver que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles receberam o Espírito Santo de falar em línguas estrangeiras. Ou seja, eu expliquei semana passada, eu estou dando só um resumão, que os judeus comemoravam uma festa chamada Pentecostes. E essa festa Pentecostes atraía muitas pessoas de vários países, judeus de vários países, e os judeus que estavam lá de vários países entenderam o que os discípulos disseram, porque Deus deu a capacidade sobrenatural daquelas pessoas, dos discípulos falarem os idiomas daquelas pessoas. Então a Bíblia claramente vai dizer que eles pregaram o quê? As grandezas de Deus na língua daquelas pessoas. Então, o que aconteceu aqui é que alguns que estavam ao redor, e a gente parou nesse versículo, zombavam, dizendo: esses homens estão bêbados, esses homens estão embriagados, olha o que eles estão falando línguas que nós não conseguimos entender, porque alguns judeus não entenderam, porque, eu vou explicar mais ou menos, irmãos, naquele momento ali, que os discípulos começaram a falar a língua de cada pessoa, por exemplo, tem espanhol lá, um exemplo, certo? Não tinha espanhol lá não, mas esse é um exemplo para que você entenda o que aconteceu lá. Então o discípulo naquele momento pregou em espanhol. Tinha lá uma pessoa que falava inglês, um exemplo, só para que vocês entendam. E aí ele falou inglês e outra pessoa entendeu inglês. E ali também tinham os judeus, então outros falaram na língua hebraica. Então ali aconteceu uma movimentação muito interessante. E aí, só para resumir aqui, para fechar, aqueles judeus que estavam ali começaram a dizer: esses homens estão embriagados. Mas Pedro, um dos discípulos de Jesus Cristo, diz: não, esses homens não estão embriagados, esses homens não estão loucos, esses homens não estão fora de si, esses homens, eles estão conscientes. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia, e nós vamos ler agora. Atos capítulo 2, versículo 15, está dando uma chuvinha muito boa, graças a Deus. Estes homens, eu vou ler o 14. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém,
Que isso fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas terceira hora, ou seja, 9 horas da manhã. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei o meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão, e mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, e em sinais embaixo da terra, na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós, dele, como bem sabeis, ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-os pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso. Eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja calado. Por isso o meu coração se alegrou, e a minha língua exultou, e além disso o meu corpo repousa em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer o caminho da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me e dizei-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi este Jesus que ressuscitou, e todos somos testemunhas disso, portanto exaltado à direita de Deus. E tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou, e agora o que vedes e ouvides. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificasse, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, irmãos, olha, eu li isso aqui, é muito longo, né? Mas eu quero só explicar aqui, vai ser muito rápido esse resumo aqui que eu vou fazer para vocês, sobre essa palavra aqui. Primeiramente, Pedro ele vai falar para aqueles ouvintes, para aqueles homens ali, que o que aconteceu ali não foi obra de bebida, não foi obra de uma coisa sem sentido. Aquilo ali estava cumprindo a profecia de Joel. Joel capítulo 2 versículo 28 em diante. Joel, irmãos, inclusive, era um profeta de juízo. Se você for lá no Velho Testamento, você vai ver que Joel, ele foi esse profeta que pregou para o povo essa verdade. E Joel ele é caracterizado por duas coisas. Primeiro, porque ele fala para que o povo se arrependa. Ele fala para que Judá se arrependa. Ele fala a profecia dele para que Judá se arrependa. E ele é muito conhecido também por ser aquele profeta que fala sobre os gafanhotos, né? Você já deve ter ouvido falar. E
E aí também vai fazer uma profecia futura, que é essa aqui. Ele vai falar sobre o dia do Senhor. E aí esse dia do Senhor é marcado por bênção e por julgamento. E aí Pedro vai falar que o que foi cumprido ali? O Espírito do Senhor surgiu ali. O que isso é importante para a igreja? Para que a gente entenda, ele vai falar aqui, homens, mulheres, velhos, moços, vão receber o Espírito Santo. Ou seja, não é um grupo específico que vai receber o Espírito Santo, mas todos aqueles que creem em Cristo vão receber o Espírito Santo. Isso foi um marco aqui da igreja, isso aqui foi uma das coisas mais interessantes que nós podemos observar nesse texto. Outra coisa é que o texto aqui vai apontar para algo futuro. Alguns sinais vão acontecer para a vinda de Cristo aqui na terra. Mas o texto do 17 ao 18 vai falar sobre a profecia do Espírito Santo que desceu sobre nós. E o resto da profecia vai falar sobre algo vindouro, ainda que não aconteceu entre nós. E algo que ele vai falar aqui é muito importante, ele vai dizer, e aconteceu que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, essa profecia aqui, ela, apesar de ter sido dita para o povo, ela está abrangente aqui. Nós vamos ver que todo aquele, ou seja, judeu, gentil, negro, branco, todo tipo de pessoas, de raças, de várias etnias, aquele que invocar o nome do Senhor, aquele que crer no Senhor, esse será salvo. Outra coisa que nós vemos é que Pedro vai dizer, homens israelitas, eu vou falar bem resumido aqui para você, vou ser bem objetiva aqui, eu vou dar um resumo para que você entenda, para que a gente não releia de novo, certo? Para a gente ganhar tempo. Então, no versículo 22 ao versículo 24, Pedro vai falar sobre algo muito importante. Ele vai dizer, homens israelitas, irmãos, ele vai dizer isso também. Aquele homem, Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram, aqueles que fez várias maravilhas, aquele que foi aprovado por Deus, aquele que foi amado por Deus, que foi comprovado por Deus, aquele que fez vários sinais e maravilhas dentre vocês, aquele homem, Jesus Cristo, ele morreu. Vocês o mataram. E é interessante, irmãos, porque quem matou na verdade Jesus, né? Quem matou na verdade Jesus, a gente sabe que aquilo ali foi um cumprimento do que Deus ia fazer com Jesus. Quem matou na verdade Cristo foi o próprio Deus. Vocês lembram lá que eu já dei uma mensagem como essa, e a gente vive falando também sobre isso, sobre que Cristo Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Mas a gente sabe que humanamente falando, quem matou Cristo lá na cruz foram os romanos, né? Mas na verdade, espiritualmente falando, a gente sabe muito bem que o propósito ali foi o sacrifício de Cristo na cruz por nós, para pagar nossos pecados. Então, na verdade, toda a humanidade matou Jesus. Isso é um pouco difícil de entender, né? Porque a nossa sociedade, ela hoje diz o seguinte, não, eu amo Jesus, eu sigo Jesus, eu até escuto pregação, eu sou religiosa, eu vou para a igreja, eu dou alguns dízimos, eu sou uma pessoa muito religiosa, eu creio na mensagem da cruz, mas e se você souber que você tem parte com a morte de Jesus? Todos nós temos. Coríntios vai falar sobre isso. 1 Coríntios. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, essa é a prova de que todos nós temos parte com a morte de Cristo. O texto vai dizer: vocês crucificaram a Cristo. Talvez você que está assistindo esse vídeo, você não seja cristão ainda, ou talvez você que seja cristão e não teve um real encontro com Cristo ainda, eu quero lhe dizer, você também tem parte na morte de Cristo. Está aqui o texto, acabei de ler para você. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas Pedro não para por aí. Pedro vai dizer, mas ele ressuscitou. Vocês lembram? Vocês o mataram, mas ele ressuscitou. E tem mais. Ele ressuscitou. E irmãos, eu quero deixar algo bem claro aqui para vocês também nessa mensagem, é que isso já estava predito por Deus. Ou seja, Deus já tinha planejado tudo isso. Isso estava antes, muito antes da gente pensar na morte de Cristo. Deus já havia falado, Deus já havia profetizado há muito tempo sobre a morte de Jesus Cristo. Deus já havia dito isso. E a gente vai ver na palavra que o ser humano, ele teve responsabilidade. Ou seja, é como a gente pegar o seguinte, para que você entenda melhor. Eu até tirei uma citação que diz assim: a crucificação de Jesus, ao mesmo tempo que necessário como parte do plano divino, porque para o ser humano ser salvo, foi necessário que isso acontecesse. E isso já estava no plano divino. Deus não foi pego de surpresa. Não. Cristo, ele já desde a fundação do mundo já foi até dito. E no Éden, desde o Éden já estava sendo dito que Cristo iria morrer. Mas paralelo a isso, aqueles que agiram de conformidade com esse plano divino fizeram no impulso de sua própria vontade. É mais ou menos assim, já estava no plano divino, mas pela vontade do ser humano foi morto. Pela vontade, o ser humano cumpriu essa vontade. Então o ser humano também tem responsabilidade, todos nós temos responsabilidade com a morte de Cristo, porque a Bíblia vai dizer que ele fez o quê? Ele morreu pelos nossos pecados. Vós matastes. Mas aí, continuando o texto, ele vai dizer: mas Deus ressuscitou a Cristo Jesus. E esse o fundamento da nossa fé, a ressurreição de Cristo. Nós não simplesmente paramos na parte em que diz Jesus Cristo morreu. Nós vamos continuando o trecho, nós vamos entender que ele ressuscitou. Então isso é uma parte muito importante, e para você que está nos assistindo que não entende isso, e para você que está nos assistindo que é cristão e que segue a palavra de Deus, nós precisamos entender que a ressurreição de Cristo foi um fato muito importante. Por quê? Porque nós vamos perceber algumas razões por que isso foi importante. Por exemplo, aí Pedro vai citar um exemplo do Antigo Testamento também, lá do salmista Davi. Ele vai citar Davi, por exemplo, aqueles judeus sabiam de quem Pedro estava falando. Davi, ele falou o seguinte, ele falou uma promessa messiânica. Davi estava falando do Messias quando ele falou que eu sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou e a minha língua exultou, e além disso meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Então Davi estava falando ali de Cristo. Olha só, para que vocês vejam que Cristo não foi... Não, ele já estava predito, já estava dito. E Davi aqui falou de Cristo. E é interessante que Pedro vai dizer, e Davi morreu, gente. Davi passou por deuterização. Ou seja, o corpo dele se decompôs, tudo, ele morreu. Mas isso não aconteceu com Jesus Cristo. Isso Pedro falando para a multidão, e eu estou falando para você. E para vocês, povo,
Isso não aconteceu com Cristo. Deus não deixou que isso acontecesse com Cristo. E ele vai dizer, esse mesmo Jesus que morreu, ele ressuscitou e ele está à direita de Deus. Ninguém mais está à direita de Deus, querido. O texto aqui é muito claro. Ninguém depois foi para lá, à direita ou antes à direita de Deus. Se você analisar, ele vai dizer: portanto, exultando à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvides. O que ele derramou? O Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, que é aquele que une os povos, que une as pessoas. Não existe diversidade na questão do Espírito Santo, não. Ele une as pessoas. E interessante, irmãos, é que as pessoas hoje em dia, as igrejas hoje em dia estão fazendo o oposto. Estão dividindo as pessoas na igreja com uma interpretação errada do Espírito Santo. Por exemplo, você vê hoje nas igrejas as pessoas dizendo o seguinte: não, você é batizada pelo Espírito Santo, né? Pegando uma visão errada. Não, você é batizada pelo Espírito Santo, você fala em línguas. Então você, né? E você que não fala em línguas, que não é batizado pelo Espírito Santo. Ah, você vai ser batizado pelo Espírito Santo porque você está buscando, você está orando, você está indo para o mundo, está jejuando, está orando. Então, as igrejas que estão entendendo errado essa mensagem, elas estão dividindo as pessoas, causando frustração. Além de causar frustração, tristeza. Porque as pessoas que dizem assim: ah, eu não falo em línguas, então eu não sou batizada pelo Espírito Santo. E aí a pessoa fica triste, mas não, irmãos, isso é uma visão errada. O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo não é uivos, não é rodar piada, não é rodar. Não é. Uma vez eu fui num congresso de uma igreja e eu tava orando, e aí teve um momento lá de oração, o pastor começou a falar e tal. E aí teve um momento em que eu tava orando, pedindo a Deus, que Deus falasse comigo, que eu queria muito que o Senhor falasse comigo. E aí uma pessoa do meu lado caiu no chão literalmente. E aí outra pessoa que tava do meu lado, eu digo: não pode. Deus tá falando com essa pessoa, falando comigo. Aí outra pessoa que estava do meu lado estava dançando literalmente. Aí eu digo: não, isso não é possível. Uma pessoa que estava na minha frente estava falando lá em umas línguas lá. E outra pessoa que estava perto de mim também estava pulando quase no teto da igreja. Eu digo: isso não é possível. Deus está falando com todo mundo, mas não está falando comigo? Mas não, irmãos. Você tá agindo. O que eu fiz ali, o que eu agi foi normal. Eu agi normal ali. Se você um dia for para uma igreja desse tipo, ou que tem essas visões, irmãos, a ação do Espírito Santo não é essa. Nós vamos ver que a ação do Espírito Santo não é manifesta dessa forma. É outra coisa, é emocionalismo, é outra coisa, se explica de outras formas, mas a ação do Espírito Santo é em regenerar as pessoas. É em elas olharem para si. O Espírito Santo faz isso, em as pessoas olharem para si e odiarem o seu pecado e buscarem mudanças. Você sabe o que aconteceu depois dessa pregação? Olha o versículo 37 para que a gente venha encerrar. Ao ouvirem isso, essa mensagem, ao ouvir essa mensagem, eles ficaram com o coração pesaroso. No grego, existem algumas traduções para essa frase, coração pesaroso. Picados. Na versão aqui, essa palavra coração pesaroso indica picadas, feridas, tocadas no coração. Essa palavra indica também, no grego, indica para um homem chamado Homero, aqui indica também indicar ferimento provocado por uma lança. Essas palavras foram como uma lança no coração daquelas pessoas. Essas palavras, elas foram como picadas, como um coração partido. A gente às vezes fica associando: eu estou de coração partido. Foi isso que aconteceu aqui
na pregação. O coração, quando elas ouviram essa mensagem, o coração dessas pessoas, elas ficaram com picadas, feridas no coração delas. E sabe qual foi a reação delas? Olha o que o versículo continua dizendo. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? E eu paro a mensagem por aqui, irmãos, porque nós vamos continuar na próxima mensagem. Nós vamos continuar esse texto. O que foi que a pregação de Pedro causou naqueles ouvintes? E eu estou dizendo a primeira reação que causou naqueles ouvintes, e deve ser a primeira reação que deve causar em mim e que deve causar em você. O que eu vou fazer? O que eles fizeram? Essa frasezinha, irmãos, por que ele disse essa frasezinha? Por que essa frasezinha é importante nas nossas vidas? Porque é essa a reação que a palavra de Deus deve fazer no nosso coração. Ela deve picar o nosso coração, ela deve tocar o nosso coração, ela deve furar o nosso coração como uma lança. Em a gente ver o seguinte: o que faremos? O que eles disseram ali, eles haviam desprezado a si mesmo, mediante o reconhecimento de suas próprias demonstrações externas, ou seja, de religiosidade. Aqueles homens ali, irmãos, não eram homens que não conheciam a palavra, eles conheciam. Inclusive, eles estavam na hora nona. A hora nona era a hora de oração. Eles estavam indo orar. Mas eles achavam que estavam com a vida muito certa diante de Deus. Mas aí veio Pedro e pregou e disse: não, vocês assassinaram o Senhor. Vocês desprezaram o Senhor. Vocês o rejeitaram como Salvador. Você tem rejeitado Cristo como Salvador? Você tem o crucificado com sua vida de pecado? Você tem feito isso? Você acha que você não crucifica Cristo ainda hoje? Mas o que eles vão dizer, o que aconteceu com eles, irmãos, é o que deve acontecer comigo. Surgiu dentro daqueles homens um coração sincero, e o que isso pode gerar? Arrependimento. Porque é isso que o texto vai dizer depois, mas eu não vou continuar a mensagem, mas eu vou fechar só nesse verso aqui. Porque, irmãos, a verdade é que é essa a reação que a palavra deve fazer no nosso coração, e o que nós vemos hoje é o contrário disso. Nós vamos ver hoje que pessoas, muitas vezes, elas simplesmente dizem que ouviu a palavra, levantam suas mãos, fazem uma oração, vão lá na frente, e aí por alguns dias ela entra na igreja e aí age como cristão por alguns dias e depois sai da palavra de Deus, depois se desviam. E nós vemos que isso não é uma conversão verdadeira, isso não é uma conversão do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele gera no crente o que gerou aqui nesses homens. O que faremos? O coração deles ficaram tão picados com aquela palavra que eles disseram: o que faremos? E a ação do Espírito Santo é essa: regenerar o indivíduo, regenerar a pessoa. Eu peguei uma citação aqui que eu vou ler aqui para vocês bem rápido, que diz assim: é regenerado aquele indivíduo que está assumindo a imagem de Cristo. Isso deve envolver necessariamente uma conversão válida. E a conversão válida envolve necessariamente a verdadeira operação regeneradora do Espírito Santo. A possessão da imagem de Cristo faz com que o indivíduo remido vai se tornando gradualmente mais parecido com Ele. Mas, irmãos, o que eu acabei de dizer para vocês, às vezes acontece o oposto com muitas pessoas. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo, talvez você tenha sido essa pessoa que agiu o oposto aqui. Não teve nenhuma mudança do Espírito Santo, seu coração não foi picado ainda, seu coração ainda não foi altamente dito: eu estou perdido, eu preciso me converter, eu preciso de salvação, eu preciso voltar ao caminho de Cristo. Talvez no seu coração ainda isso não aconteceu.
Talvez você não olhou para o céu ainda e não teve vergonha do que você é, do seu pecado, do que você faz. Talvez isso não aconteceu. Irmãos, do contrário, isso não é uma verdadeira conversão. Isso não é matéria Raíla, você está julgando. Isso não é matéria de dizer, vamos debater. Não, isso é bíblico, irmãos. Nós estamos vendo aqui qual foi a reação da mensagem do Evangelho no coração daquelas pessoas. Deve ser isso na nossa também. A conversão é quando o indivíduo reconhece a depravação e a perversão do seu próprio ser, odiando-se por causa daquilo que ele mesmo é e desejando o toque de Deus que o transformará naquilo que ele vê em Cristo. É essa a conversão. Espero que isso tenha acontecido com você. Pai, abençoa todos aqueles que estão assistindo, Senhor. Aqueles que Tua palavra vai alcançar. Eu espero, Deus, que as pessoas que estejam escutando esse vídeo, elas tenham entendido. Espero que a Tua palavra tenha sido dita claramente. E que o Senhor venha gerar isso no nosso coração. O que faremos? Para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? O que vamos fazer diante de todo o nosso pecado? Nos ajude, Senhor. Ajuda aqueles que estão no Teu caminho, fortalece-os, não deixa que eles se desviem do Teu caminho. Ajuda aqueles que estão assistindo e que não conhecem Tua palavra ainda. Ajuda aqueles que estão desviados de Tua palavra. Oh, Pai, abençoa cada um daqueles que o Senhor vai chamar. É no nome do Senhor Jesus Cristo que o nosso coração agradece por mais um dia. É no nome do Senhor que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe você e que essa palavra fique no seu coração.